E atenção de facto aos próximos minutos, porque vamos com o nosso convidado que já vou apresentar, tentar descomplicar aqui a dor ciática. É nosso convidado, Dr. Rogério Pereira, fisioterapeuta, a quem muito agradeço por estar connosco no programa. Muito obrigada, Sr. Doutor. Ora, é um privilégio. Eu que agradeço. É um privilégio gosto para mim também. Muito obrigada pela sugestão deste tema, com foco aqui em explicar aos nossos telespectadores, a todos nós aqui presentes, em que consiste a dor ciática e como é que de facto podemos explicar de forma clara o que é e em que se distingue de uma dor na lombar comum, não é? Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde a todos os que nos seguem desde lá de casa. Eu trouxe comigo hoje um modelo para poder explicar um pouco melhor. Portanto, vamos começar por dizer que a ciática, esclarecendo, a ciática é um sintoma, não é uma doença. E a ciática diferencia-se de uma dor lombar justamente porque a ciática é uma dor que tende a correr desde a coluna e pode chegar até ao pé. E, portanto, é essa irradiação, esse trajeto de sintomas que, desde logo, distingue daquilo que é uma dor circunscrita à zona lombar. E, portanto, quando temos essa dor irradiada, digamos assim, que é critério para lhe chamarmos ciática. E o que é que são estes nervos que saem aqui da nossa coluna e para que é que servem no nosso corpo? Muito bem. Então, estes nervos eu creio que nós podemos explicar de uma forma muito simples e talvez dizê-lo simplificada, se entendermos estes nervos como fios de eletricidade. O que acontece é que nós temos, como podem ver seguramente em casa neste modelo, temos nervos que são pares. Há um à esquerda, há outro à direita. E, portanto, se contarmos desde a cervical até ao sacro, nós vamos ter 31 pares. Vamos ter aqui uns quantos na cervical, é um mais do que as vértebras cervicais, são 8, depois 12, depois 5 na lombar, 5 aqui na zona do sacro e um coccígeo. Ora bem, o problema da ciática está cá em baixo, não é? Vai desde L4, temos aqui L4 e temos aqui L5. Portanto, eu estou a dizer o nome dos nervos. Este nervo chama-se o L4, que está entre a vértebra lombar 3 e 4, e o L5, que está entre a vértebra lombar 5 e a primeira vértebra do sacro, que chamamos sagrada. E, portanto, estes nervos, como fios de eletricidade, no fundo o que fazem é transmitir informação do cérebro para o corpo e vice-versa. E, portanto, não são mais do que canais de comunicação. Canais de comunicação de diferentes coisas, desde sensações, calor, o toque, a dor, infelizmente também a dor, infelizmente, mas na verdade temos que dizer que faz parte dos nossos mecanismos de defesa, naturalmente, para nos podermos, por exemplo, retirar de uma agressão, não é? E também providenciam informação aos músculos que permite ativar os músculos e, portanto, com isso temos movimento. Portanto, é isso que são os nervos. E porquê que esta dor ciática desce, portanto, da lombar até à perna? Porquê que sentimos aquela dor que irradia pela perna fora, não é? Muito bem. Então, vamos falar aqui, por exemplo, de dois casos que são bastante frequentes, que é a ciática relacionada aqui com este par de nervos aqui, que é o L4 ou o L5. Ora, qualquer um destes estende-se desde a coluna lombar, literalmente até aos pés. E, portanto, a dor manifesta-se, por vezes, até de forma muito mais intensa ao nível da coxa, ao nível da perna e do pé, do que propriamente na coluna, embora a causa possa estar na coluna, porque o nervo, no que diz respeito à sensibilidade, o nervo está preparado para transmitir agressões ao nível periférico, é dizer, na coxa, na perna, no pé. E, portanto, é por isso que até se sente mais ao nível, ao longo da coxa, da perna e do pé, do que propriamente na coluna. Mas a razão da dor, justamente ir da lombar até ao pé, é porque o nervo, o fio elétrico, percorre todo esse percurso. Portanto, é essa a razão pela qual tende a doer ao longo de todo o membro inferior. Mas pode manifestar-se através de sintomas diferentes de pessoa para pessoa. Nem todas as pessoas têm a mesma dor exatamente no mesmo sítio. Com certeza. E eu acho que essa pergunta parece-me extremamente importante, até porque me permite explicar, porque eu creio que às vezes há uma espécie de uma inconformidade, ou seja, as pessoas não se conformam com aquela ideia de não perceber muito bem o que lhes está a acontecer, porque ouviram casos em que os sintomas são mais abaixo, outros mais acima, uns mais à frente, outros mais atrás, e
portanto, eu creio que podemos explicar isso com alguma simplificação do processo. Portanto, o nervo ciático, para começar, é o conjunto das raízes de L4, L5, S1, S2 e S3. Portanto, todas estas raízes que vemos aqui, de L4 a S3, elas vão todas convergir, tal e qual como se fosse uma corda que resulta do enrolamento em espiral de vários fios, uma trança. Podemos pensar numa trança. Então estes pares raquidianos, eles unem-se num nervo extremamente importante e espesso, que é o nervo ciático, e portanto, em alguns casos, vamos imaginar uma das causas ciática, uma das causas mais frequentes, que é a hérnia discal. Uma hérnia discal aqui assim entre a vértebra L5 e a primeira vértebra sagrada. Ao contrário até do que se possa pensar, a dor é menos no trajeto do nervo L5 e é mais até no trajeto de S1, esta primeira que está aqui no sacro. E porquê? Porque esta raiz de S1, ela atravessa aqui assim o canal vertebral e a hérnia, a maioria das hérnias tendem a ser posteriores, portanto, deslocam-se para trás e para os lados, que dizemos normalmente é uma hérnia posterolateral, portanto, tem as duas direções, para o lado e para trás. E o que é que acontece? Quando vai para trás e para os lados, tende a comprimir a raiz que atravessa aqui o canal e não a raiz que sai aqui assim a este nível. Portanto, se quisermos ter uma imagem mental e explicar isto, vamos imaginar que temos dois carros a atravessar um túnel, um deles já está justamente a sair do túnel, que neste caso seria a raiz L5, mas o outro vai sair mais à frente no túnel. E, portanto, quando a hérnia seria o abaulamento, a queda do túnel, vai afetar sobretudo a raiz que atravessa. E é por essa razão que normalmente nós temos até sintomas mais relacionados com a raiz S1 e não tanto a L5, mesmo que a hérnia seja do disco L5. E, portanto, essa dor como é que tende a ser? Para que as pessoas possam reconhecer quem efetivamente já passou por isso. A dor de S1 tende a ser e a manifestar-se na parte de trás da perna, podendo manifestar-se ao nível do pé e especificamente ao nível do dedo pequeno do pé, porque é justamente esse o trajeto que o nervo faz. Mas não só dor, também formigueiro. Naturalmente. Dificuldade em andar. Dificuldade em andar é raro, felizmente, assim como outras consequências, como por exemplo perda de controlo da urina, perda de controlo das fezes, dificuldade em andar e, portanto, quando isso acontece é uma situação, é importante que toda a gente saiba, urgente, requer atenção médica urgente, imediata, está bem? Porque isso é raro. Isso acontece quando há uma afectação das raízes inferiores, nomeadamente S2, S3 e S4. Eu queria só aqui assim salvaguardar para o caso de estarmos também a ser seguidos por grandes entendidos ou pessoas muito atentas a estes fenómenos, que este modelo está aqui um pouco curto, faltam-lhe aqui duas raízes, portanto convém não ficar surpreendidos, estamos conscientes disso. Mas bem, quando o problema afeta S2, S3 e S4, pode, aí sim, afetar o controlo de esfíncteres, portanto, o controlo da urina, o controlo das fezes, e essa é uma situação urgente. Quando afeta várias raízes, e concretamente estas que estou a referir, chamamos a isto síndrome da cauda equina. Cauda equina porque todas estas raízes, ao prolongarem-se, fazem lembrar o rabo de um cavalo. Acho que nunca explicamos com tanto pormenor, de facto, a dor ciática, que pode ser tão incapacitante. Quem sentiu, como já disse o seu doutor, sabem do que é que estamos a falar. E, portanto, apesar de começar na zona lombar, muitas vezes esta dor intensifica-se mais na perna. Por que é que isso também pode acontecer? Isso acontece essencialmente porque os nervos estão preparados, portanto, há um termo, portanto, há uma realidade biológica que nós chamamos o princípio da linha marcada. O que é isto do princípio da linha marcada? Podemos talvez explicar quase como se nós disséssemos que tínhamos uma autoestrada Porto-Braga sem saídas. Portanto, se não houvesse saídas, só havia duas opções, ou ficávamos na autoestrada ou íamos ter a Braga, não é? Portanto, no fundo, estas raízes, cada uma delas segue um determinado trajeto. E
esse trajeto é o trajeto da linha marcada em termos de representação no cérebro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se uma raiz tem por função, vamos pensar L4, tem por função dar a sensibilidade ao nível da face externa da coxa. Portanto, ativar o músculo da coxa para que nós possamos, por exemplo, chutar uma bola. Portanto, é natural que quando esta raiz está afetada, mesmo que a compressão da raiz seja ao nível da lombar, é natural que o nosso cérebro representador no trajeto da raiz e não onde ela está a ser comprimida. Portanto, podíamos dizer isto de outra forma. Vamos comparar esta raiz com um fio de eletricidade que vai ativar determinada lâmpada. Os resultados, as consequências vão se sentir mais na lâmpada do que propriamente no fio, mas é o fio que está a ser comprimido. Portanto, todos compreenderemos que se um fio de eletricidade estiver cortado na sua origem, é a lâmpada que não acende e, portanto, a consequência aqui é parecida, ou seja, a compressão é na origem do fio, mas é justamente a disfunção ao longo no trajeto que é transmitida para o cérebro. Portanto, tem que ver com isso. E daquilo que está ao nosso alcance, o que é que nós podemos ou não podemos fazer para piorar esta dor? Se o doutor levantar pesos pode piorar a dor ou ficar sentado muito tempo, por exemplo? Sim, sem dúvida. Se nós estivermos sentados durante largos períodos de tempo ou longos períodos de tempo, o que acontece é que vai haver um aumento de pressão na coluna. Podemos pensar aqui num acordeão de pé. Se tivermos aqui um acordeão de pé, o que nós vamos ver é aqueles folhos a comprimir ao longo do tempo. É uma consequência do efeito da gravidade ao longo do tempo. E, portanto, ao fazer compressão, pode agravar a pressão no nervo e com isso podemos ter naturalmente um agravamento dos sintomas. Agora, há pouco, eu gostaria de concluir, porque me perguntou e eu dou agora conta que não respondi com critério, é que os sintomas, como disse muito bem, podem ser dor mais formigueiro, podem ser de dor mais perda de força ou pode mesmo, em última análise, ser a tal perda de controle de urina e fezes. Portanto, importa dizer que esta é a classificação para a gravidade, não é? Classificamos também de acordo com a gravidade. Portanto, se for apenas dor, obviamente que não é uma coisa boa, mas é menos grave. Se for dor e formigueiro, será um pouco mais grave essa compressão. Se for dor e perda de força, ainda mais grave. E, naturalmente, aquele caso urgente que falámos, se afetar, inclusive, é o controle dos esfíncteres, etc. E quando é que a pessoa deve procurar ajuda especializada, ajuda médica? Ora bem, eu diria que a ajuda deve ser recebida desde o início. Eu entendo que um sistema que protege as pessoas é um sistema que deve atender às pessoas sempre que estas estão numa posição de fragilidade e de dor. Portanto, se alguém tem uma ciática, naturalmente deve procurar uma consulta médica. Não é urgente, mas deve procurar uma consulta médica. Para quê? Para naturalmente ter uma prescrição de analgésicos e junto com os analgésicos deve saber pelo menos mais duas coisas. É importante e é perfeitamente compreensível e até recomendável que durante 1 ou 2 dias, se tiver muita dificuldade em mover-se devido à dor, pode descansar 1 ou 2 dias, mas descansar demais é pior. Portanto, no 3º e no 4º, se entretanto já houver algum alívio, o melhor é fazer movimento controlado, fisioterapia e continuar a fazer naturalmente os analgésicos. Isto na fase aguda. Se nós não tivermos grande evolução nas primeiras 3, 4 semanas, há que reavaliar. Portanto, para ser muito claro, ao fim do mês, sem grande evolução, com analgésicos, movimento controlado, alguma fisioterapia baseada sobretudo em exercícios de mobilidade, de estabilidade, não houver alívio dos sintomas ou até houver um agravamento, requer uma avaliação, uma reavaliação, eventualmente ajustar a medicação e nesse momento pode ser importante fazer a primeira fotografia. Quando eu falo da primeira fotografia, para que fique muito claro, estou a falar de uma ressonância. Essa ressonância naturalmente será
requisitada de imediato ou prescrita de imediato se estivermos a falar daquela situação mais grave. Mas nas situações mais leves, de apenas dor ou dor e formigueiro, devemos primeiro tentar uma abordagem sem requerer uma ressonância, porque muitas das vezes essa ressonância pode não mostrar-nos nada em casos de pouca gravidade e, portanto, não é um uso, digamos assim, ponderado de recursos. Qual é a relação da dor ciática com a prática do exercício físico? Ora bem, o exercício físico numa fase muito aguda naturalmente poderá não ser comportável, mas que fique claro que o exercício físico devidamente acompanhado pode ajudar a ultrapassar estes problemas e pode até prevenir novos episódios no futuro. Portanto, eu diria que aqui nem tanto à terra, nem tanto ao mar, não é? Há que saber que há um momento em que talvez algum descanso, portanto, algum cuidado com exercícios, sobretudo exercícios intensos, não convém fazer grandes cargas, naturalmente, quando estamos com dor, não é? Portanto, aí algum cuidado, nos primeiros 2, 3 dias no limite, e quando digo no limite, naturalmente salvaguardando sempre aquilo que é o bem-estar da pessoa e a tolerância da pessoa. Porque se a pessoa tiver uma situação grave, uma dor realmente muito intensa, em que a pessoa tem até pânico à ideia de se mover, portanto, nós não podemos forçá-la porque isso seria uma espécie de tortura, não é? Portanto, aí temos que trabalhar com outras armas terapêuticas, mas o exercício naturalmente e por, digamos assim, na generalidade, depois temos que ver caso a caso, mas na generalidade um exercício sistemático, supervisionado, naturalmente pode trazer grandes benefícios e pode até prevenir que se repitam episódios no futuro. E digo-lhe isto por uma razão. Há várias formas de nós classificarmos as causas de uma eventual ciática. Falámos em algumas, nomeadamente as hérnias discais, mas também pode ser, por exemplo, vamos imaginar que há um fenómeno de artrose ao nível destas articulações da coluna e a artrose pode reduzir o espaço que os nervos têm para sair da coluna. E, portanto, isso também pode afetar esse nervo, nesse sentido. Agora, quando há um movimento de flexibilização, de mobilidade da coluna, etc., tudo isso pode ajudar a que as estruturas convivam melhor e não sejam, digamos, a razão, ou uma estrutura não seja a razão de estar a afetar a outra. Portanto, o exercício controlado, exercícios de mobilidade, de estabilidade lombopélvica, podem efetivamente ter um papel quer na atenção imediata, aguda, quer até na prevenção de repetição de episódios. Sim. Mas isso significa que aumenta a probabilidade de desenvolver dor ciática, o envelhecimento? Sim, o envelhecimento per si, não é o envelhecimento em si, mas alguns problemas que vêm com o envelhecimento, nomeadamente as hérnias discais. As hérnias discais são bastante mais frequentes em idades avançadas, assim como são mais frequentes os fenómenos de artrose na coluna, que a consequência mais visível e, digamos assim, que se pode ilustrar com facilidade é imaginar estes espaços por onde os nervos saem do canal vertebral, estes orifícios que se chamam orifícios de conjugação, e quando a compressão de um nervo está nesses espaços, é quando normalmente vem escrito nos exames foraminal, ou seja, quer dizer que a compressão é ao nível deste espaço, deste espaço que o nervo tem para sair do canal vertebral. E, portanto, esse espaço pode estar diminuído com a idade também. Outra coisa que pode acontecer é o próprio canal vertebral. O canal vertebral é um canal que está entre estes corpos vertebrais que eu tenho aqui assim, que estou a percorrer com os dedos, e este arco vertebral, que são todas estas estruturas que estão aqui atrás. Portanto, podemos muito facilmente pôr aqui assim uma caneta e dizer isto é a parte posterior, isto é a parte anterior. E aqui assim onde eu tenho a caneta há um túnel que percorre desde cá de cima até cá abaixo, e é por onde passa a medula, porque estes nervos justamente são ramificações da medula e, portanto,
ao haver uma redução desse espaço, pode também haver aí uma lesão. E normalmente no próprio canal, mais nas zonas inferiores, esse canal, por onde a medula passa confortavelmente, esse canal pode estreitar, pode reduzir. E ao reduzir também pode, por exemplo, provocar um síndrome da cauda equina, que era a compressão daquelas raízes mais inferiores. Portanto, sim, com o envelhecimento vêm algumas alterações estruturais que podem depois afetar naturalmente os nervos e, com isso, haver uma maior probabilidade de desenvolver este sintoma, repito, que é um sintoma, que é a ciática. A dor ciática. O que é que realmente resulta em termos de recuperação, Sr. Doutor? Fala-se muitas vezes na cirurgia, é eficaz para todos os casos ou é precisamente o contrário? Não é eficaz para todos os casos, mas também não é precisamente o contrário, ou seja, a cirurgia tem indicações muito concretas. Vamos imaginar que temos um canal estreito, portanto, uma alteração estrutural, uma redução do espaço, que normalmente chamamos luz, uma redução do espaço desse canal, e, portanto, se há uma alteração estrutural, uma alteração física, que está a comprimir as raízes sagradas, que são estas raízes cá em baixo, as que se saem na zona do sacro, e daí chamar-lhe raízes sagradas, portanto, isso não vai resultar com exercício, nem com fármacos, nem coisíssima nenhuma, vai resultar justamente com um alargamento desse canal, que é cirúrgico. Portanto, a cirurgia pode e funciona muito bem em casos com boas indicações. Este é o alargamento do canal. Outro caso é uma hérnia, digamos, no seu estadio final, ou seja, uma hérnia em que já houve extrusão ou mesmo sequestro. Para que se perceba uma hérnia, basta imaginar um ovo estrelado de borracha, ou seja, resistente, e de alguma forma a parte da gema acaba por sair através da clara. Isso é que é uma hérnia, porque estes discos que nós vemos aqui, os discos intervertebrais, eles fazem lembrar um ovo estrelado. E a parte da gema já agora é 90% de água, portanto nunca esquecer a hidratação, que é fundamental, inclusive é também para a saúde para a saúde dos discos intervertebrais e para mitigar a possibilidade de sofrer também de uma lombalgia, por exemplo. Portanto, a cirurgia, em caso de hérnias agressivas, é muito importante. Eu já acompanhei vários casos de cirurgia e até lhes posso dizer isto, que acho que é importante, não como sinal de precipitação, mas para que estejamos sensibilizados para isso. Repare que há pouco, nas janelas temporais, eu referi o seguinte: primeiro e segundo dia pode até haver uma necessidade e um aconselhamento ao descanso, depois, e já durante o primeiro e segundo dia, naturalmente os analgésicos, o movimento acompanhado, fisioterapia, e ver como é que as coisas evoluem, se forem naturalmente suscetíveis de gestão, nas primeiras 3 a 4 semanas. Ao fim de um mês, portanto, se as coisas não estiverem melhores e houver sintomas importantes como falta de força, etc., precisamos da tal fotografia, que é a ressonância. E nessa fotografia, se virmos uma hérnia que não seja muito significativa, não vamos para a cirurgia. Mas se nós virmos uma hérnia, por exemplo, que está claramente a comprimir um nervo de forma absolutamente inequívoca, essa é uma situação que sabemos que terá menos probabilidade de se resolver per si. Embora é importante que se saiba que muitas hérnias acabam por se resolver sem cirurgia, uma parte importante das hérnias. Mas também é preciso perceber que quando a consequência da hérnia, quando mecanicamente essa hérnia está a comprimir e está a trazer consequências graves, ao nível do movimento, do controle dos esfíncteres, etc., há que intervir cirurgicamente e, portanto, não há dúvida. Aliás, eu posso dizer que este modelo é uma simpatia, uma cortesia do Dr. José Marinhas, da Clínica Espregueira, que fez favor de me emprestar para eu poder explicar aqui esta circunstância e, portanto, eu diria o seguinte: lembro-me do caso de um ex-aluno meu que me ligou, e permitam-me contar-lhes esta história porque acho que é muito ilustrativa. Um ex-aluno meu ligou-me a pedir, portanto, uma orientação
para, no caso, a namorada que estava com sintomas terríveis, não conseguia dormir, estava com alterações de humor, estava mesmo no limite da sua tolerância. E aquilo que disse é que procurou ajuda de vários profissionais, nomeadamente houve intervenções que não seriam de todo aconselhadas, como por exemplo manipulações. No caso era uma hérnia discal ao nível cervical e ele perguntava-me ao telefone e a conversa está a ecoar como se fosse exatamente hoje e foi há já alguns anos. O que é que falta fazer, Rogério? Dizia-me ele. Eu disse, falta uma fotografia. Porque perante os sintomas, que eram tão claros de uma compressão agressiva e significativa, fez-se a fotografia e tínhamos uma hérnia ao nível cervical que ocupava metade do que é o canal vertebral e, portanto, teve que ser intervencionada, e no caso até foi pelo Dr. José Marinhas, e muito bem, e hoje está perfeitamente confortável, sintomas zero e, portanto, está impecável. Portanto, às vezes, eu diria até que as pessoas, os doentes, quem sente a sua dor é quem está mais informado, e naturalmente os sintomas e as consequências motoras, quando percebe que realmente não, isto é uma situação grave e que requer atenção mais aturada, ou seja, requer um estudo mais apurado. E há situações em que realmente a cirurgia, com as devidas indicações, é com certeza a opção necessária. Portanto, nós não devemos nem achar que tudo pode ser tratado conservadoramente, nem que tudo pode ser tratado cirurgicamente. Por isso é que eu hoje optei por esta explicação muito plástica, ainda correndo o risco de parecer um pouco simplista, mas eu acho que é um risco que vale a pena correr, porque é informativo e porque as pessoas devem saber até para gerir as suas expectativas, porque às vezes até ficam frustradas porque não têm digamos assim, um aconselhamento terapêutico que estaria mais em linha com o que é a sua expectativa, mas é seguramente, na maioria dos casos, e pelos profissionais, pela boa fé e pela deontologia dos profissionais, o melhor para o doente, mesmo que às vezes ele possa não compreender muito bem, porque nós não vamos operar se não houver uma razão estrutural que faça sentido, porque a cirurgia não vai tratar os sintomas a não ser que corrija uma situação estrutural que depois tenha uma consequência favorável aos sintomas. Sem dúvida, e cada um saberá também o impacto